Eu recebo aqui hoje na FM O Tempo Jesus Lima, ex-prefeito de Betim. Obrigada por participar com a gente aqui, Eu Jesus. que agradeço, é um prazer muito grande estar com você aqui, mulher. Quando eu convidei o senhor para participar com a gente, Jesus, na verdade era para uma repercussão de uma entrevista que o senhor deu na semana passada, com algumas falas que repercutiram muito, né, internamente na questão política, mas externamente também. Mas ontem, uma suspensão dos direitos políticos do senhor foi divulgada. E eu acho que a gente tem que começar por esse assunto. O que aconteceu, Jesus? Assim, como que o senhor avalia essa decisão? E o senhor já esperava por isso? Eu imaginava, mas não achava que eles fossem tão loucos, né? Porque eu acho que é uma loucura o que a Gleide e Maria do Carmo estão fazendo, porque elas é que estão fazendo isso, né? Por quê? Porque eu simplesmente falei que o PT Betim, com o presidente e esse grupo, Maria do Carmo e Gleide, resolveu apoiar um candidato que não tem nada a ver com a história do partido. Resolveram apoiar um cara que é bolsonarista, de família que sempre, inclusive, pediu impeachment da ex-prefeita, né? Votou contra as contas da maior ferrenho opositor do PT na cidade. E agora vai lá a ex-prefeita e chama o filho dessa pessoa para ser o candidato a prefeito. O senhor está falando do doutor Vinícius? O Vinícius, que na minha realidade é um menino, coitado, é um menino, porque eu digo sempre, é como se fosse um piloto automático. Só faz o que o pai manda, né? Não dá um pio sem consultar o pai, entende? Então, como é que você traz esse grupo político, que inclusive esse grupo foi que praticamente planejou o atentado, né? O atentado contra o senhor, quando o senhor tomou 5 tiros numa escola. Isso. O mandante foi José do Nascimento Elias, e o José do Nascimento Elias é o mentor desse grupo, é amicíssimo do Maurinho Rezende, a pessoa que ia ser mais beneficiada com o atentado. Chama-se Maurinho Rezende, que era o presidente da Câmara, louco para me derrubar do poder, eu era o prefeito, abriu CPI, comissão processante, para me tirar do poder. Ou seja, esse é o grupo que sempre tentou tirar o PT do poder e agora o PT vai lá. Que incoerência é essa? E quem está puxando isso? Gleide Andrade e Maria do Carmo. Tem que dar nome aos bois, entendeu? Então são essas duas pessoas que estão fazendo isso com a história do PT. A história do PT é muito bonita, né? O PT revolucionou a cidade, o PT mudou a cara da cidade, trouxe o povo, o pessoal que vinha do interior para ter uma vida mais digna. O PT praticamente fez uma revolução na cidade. Tem 2 histórias em Betim, uma antes do PT e outra depois do PT. Então nós fizemos uma revolução, hospital, eu fiz o Riacho das Areias, fui o prefeito mais premiado da história, Thalita, 10 prêmios, fiz a maior obra da história da cidade, o Riacho das Areias, sabe? Ganhei prêmio da Unicef, Betim era referência mundial, o pessoal, ganhei prêmio do ICLEI, o Instituto Alemão, sabe? Então, como é que joga toda essa terra, essa história, joga tudo por terra e dá para os nossos algozes? Isso aqui é incoerência. Eu falei isso, e por causa disso é que eu estou sendo praticamente suspenso. Elas que deveriam estar sendo suspensas do partido, entendeu? Elas que mereceriam isso, porque elas é que estão traindo o povo de Betim, que está traindo o Lula, que está traindo a história do PT. Como é que essas duas pessoas têm coragem de expulsar do partido? Na realidade, estão preparando a minha expulsão. Eu não estou nem aí para isso. Vou continuar petista, vou continuar lulista, vou continuar de esquerda, acreditar naquilo aquilo que eu acredito, na minha formação. Sou menino da roça, do interior, pobre, lascado. Estou nessa para construir dignidade e sociedade mais igual, sabe? Então, elas que mereceriam essa penalidade. Porque eu perguntei, qual que é a razão, qual que é a punição que eu estou tendo? Ou melhor, a punição é suspensão, né? O que eu fiz de errado, Alita? Eles não sabem falar. Não tem coragem de falar. O senhor esteve, por exemplo, com a Maria do Carmo, com alguém, quando essa decisão estava sendo tomada, quem te procurou para te informar sobre isso? Foi tudo sumariamente, tudo assim, AI-5, ato institucional número 5. Não me escutou, inclusive o procedimento que eles estão fazendo está equivocado. Para você abrir um processo de comissão de ética dentro de um partido, você tem que abrir uma comissão, a comissão tem que ver a denúncia, tem que analisar a denúncia, levar para a comissão executiva, para depois levar para o direito. Não, eles estão fazendo, atropelando tudo. Sabe por quê? Eu não vim dar essa entrevista aqui. Entendeu? Eles não queriam que eu viesse dar essa entrevista. Então, achando que... Ou seja, eles agem, principalmente a Maria do Carmo, como se fosse a dona do partido, sabe? E acha que simplesmente
pode me tolher daquilo que eu penso, da minha liberdade de expressão. Se, como o senhor disse, Jesus, se a Maria do Carmo, por exemplo, ela acha que ela é a dona do partido, por que ela não tentou ser agora pré-candidata a prefeita de Betim? É isso. O que nós fizemos? Nós fizemos um grande encontro, um encontro bacana. Foi decidido. O PT vai ter candidatura própria. Todo mundo na plenária. E vai ser entre Maria do Carmo e Jesus Lima. Definiu esses dois nomes. Tá, então tá. E eu falei para ela, se você for a candidata, eu vou te apoiar. Eu quero que o PT retome a prefeitura de Betim. Tá, tudo bem. Aí no andar da carruagem, ela tirou o nome dela, porque está nos Correios atualmente, como diretora, não quis deixar o cargo dos Correios. E aí o partido, a direção do partido anunciou para todo mundo, soltou uma nota, dia 24 de outubro de 2023, nessa plenária, decidiu o diretório municipal por candidatura própria, o nome é o prefeito de Jesus, soltou isso para a cidade toda, entendeu? E eu saí fazendo campanha. De repente, deram um cavalo de pau às duas, Gleide e Maria do Carmo, faz questão disso, tá certo? Articularam a nível de direção nacional e desrespeitaram toda a autonomia municipal. E agora vem com essa arbitrariedade, com essa arbitrariedade que estão fazendo, ou seja, não sei o que elas estão querendo. Em que momento, Jesus, já que o senhor conta que teve essa festa, né, nas palavras do senhor, uma festa muito bonita, com muita gente, numa decisão que foi tomada pelo Diretório Municipal do PT em Betim, em que momento o Jesus passou a não ser a figura querida pela Maria do Carmo e pela Gleide? Porque eles achavam que eu não ia crescer nas pesquisas. Quando eles viram que o Jesus, ninguém segura o Jesus, que o Jesus é bom de serviço, quando eles perceberam que o Jesus ia ganhar a prefeitura para o Partido dos Trabalhadores, eles falaram, não, nós não podemos deixar esse menino crescer. O que aconteceu comigo no ano 2000, Thalita. Eu fui prefeito da cidade, sabe, no ano 2000, eu fui em 97, 2000. Quando eu tinha o direito à reeleição, ela interveio, falou, não vai ser, entendeu? E aí terminou sendo ela, colocou o nome dela tal, e perdeu a eleição. O senhor disse que essa decisão tomada pelo Diretório Municipal é uma decisão que não pode ser tomada, né? Que é arbitrária, enfim. O senhor pretende tomar alguma decisão judicial ou tentar, por exemplo, nesse fim de semana, o presidente Lula, né, nesta quinta e sexta, o presidente Lula estará aqui, está chegando a contagem agora nesse momento, inclusive. O senhor pretende recorrer a alguém? A gente viu que o senhor esteve em Brasília durante essa semana, né, logo depois das suas declarações. O senhor pretende recorrer judicialmente ou a alguém também do partido? Sim, porque eu vou recorrer de todas as formas. Vou levar até as últimas consequências, porque isso é uma arbitrariedade. Isso é querer. A ditadura já passou. Tudo que elas duas falam do Bolsonaro estão praticando dentro do PT de Betim. Ditadura, sabe? Então eu estou trabalhando pela democracia interna. Eu acredito nisso, sabe, Thalita? Eu sou de formação cristã, assim, eu sou franciscano. Toda a minha formação, sou formado em filosofia, em direito, mestrado em gestão de cidade, ciências sociais, ciências humanas. Essa é a minha formação. E eu acredito na democracia. Eu luto por isso, sabe? Luto por isso. E o que elas estão fazendo? Estão desrespeitando toda a democracia interna do partido, articula com um, com o outro, sabe? Eu tive lá em Brasília e denunciei isso para pessoas, o que a Gleide está fazendo com esse partido, está tentando implantar o estalinismo. Alguém te ouviu? Sim, claro, está todo mundo aceso, todo mundo atento com ela, sabe? Está implantando o stalinismo dentro do PT, entendeu? Foi o que o Stalin fez, foi dominante, de repente virou um ditador. É o que ela está tentando fazer, mas está todo mundo já de olho nela. Quando o senhor, eu queria voltar num assunto muito importante aqui, porque o senhor traz uma denúncia de que o Maurinho Rezende, pai do pré-candidato Vinícius Rezende, que inclusive, né, está agora naquele lugar que seria ocupado pelo senhor, teria participado e seria o maior beneficiado de quando o senhor sofreu um atentado. Claro que é uma acusação, né, Jesus, que eu estou repetindo aqui o que o senhor falou, uma acusação um tanto quanto séria. O senhor não tem medo nesse processo eleitoral, ou de falar isso, por exemplo, hoje, do que pode acontecer? Sim, eu tenho medo, mas não me recuso a falar. Tenho medo que pode acontecer fisicamente comigo, fora, né? Por quê? Porque o atentado ele foi feito e o atentado ele não foi consumado. A grande derrota do José do Nascimento Elias e dos mandantes e do pistoleiro foi não ter consumado, eu ter sobrevivido. Isso foi uma derrota para eles. E, inclusive, na época, o delegado falou assim, toma cuidado que esse pessoal é perigoso. Eles voltam para acabar de acertar. O pistoleiro, as informações que eu tenho, que ele está vivo ainda, tá
certo? Então eu tenho receio disso, né? Mas eu estou me protegendo, estou buscando me proteger. Mas dessas pessoas eu não tenho medo, sabe? Por quê? O Maurinho Rezende. Quem que é Maurinho Rezende? O cara roubou, Thalita, R$500 mil em selos, fraudou a Câmara Municipal, roubou, construiu um prédio, está lá o prédio. Agora o que ele fez? Pegou o prédio, colocou tudo em nome de laranjas, tá certo? Tudo em nome de laranja, não está no nome dele, não pagou essa dívida, então o poder público e o povo de Betim tem essa dívida com ele, e ele agora quer emplacar o filho dele como candidato a prefeito. Entendeu? Essa é a realidade, ou seja, ele, Maurinho Rezende, ele diretamente, ele não foi acusado diretamente de participar como mandante, mas ele era amicíssimo, carne e unha do mandante. O José do Nascimento, ele não participava de nada na Câmara, inclusive, como presidente da Câmara, quem colocou o Maurinho Rezende como presidente da Câmara foi José do Nascimento Elias. Esse é o mandante. Ou seja, é esse trio, eu falo trio, um triunvirato, que está querendo voltar para a prefeitura. José do Nascimento Elias, Maurinho Rezende e um tal de Osvander Valadão. Esse é o maior oportunista, maquiavelista que tem em Betim. Esse cara, ele trabalhou comigo na época. Depois, quando ele viu que a ex-prefeito ia perder, ele pulou para o lado do Carlalho, ficou 2 mandatos com o Carlalho. Quando viu que o Carlalho estava terminando, pulou para o lado do Vitório Medioli, ficou esse tempo todo com o Vitório. Agora pulou para o lado de cá para ver, tentou emplacar um candidato lá, um vereador, e agora está sem saber porque trouxeram esse menino, esse filho do Maurinho Rezende, ele está sem saber o que fazer. É o triunvirato que está querendo voltar para fazer continuar o estrago. Betim não merece isso, sabe, Thalita? Betim é uma cidade rica, uma cidade bacana, um povo sofrido, como eu sou, de família muito pobre, vim da roça, sabe? Então esse povo merece ser respeitado. E não esse jogo político, essa coisa suja, feia, sabe? Betim hoje é para ser uma cidade bacana, uma São Bernardo do Campo, uma São Caetano, sabe? Uma cidade, eu trouxe... a gente teve vários... Nós pensamos Betim, para você ter uma ideia, 20 anos para frente. Fiz o Riacho das Areias, aquela obra que na época que a gente fez aquela obra, o povo muitas vezes me bateram em mim. O que o Gerson está fazendo? Mas está lá a obra do Riacho das Areias, sabe? Hospital, coloquei 2 hospitais para funcionar, o Hospital da Colônia e o hospital regional, sabe? Então a gente tinha um conjunto de políticas públicas bem planejado e bem pensado para a cidade. A minha formação é essa, sabe? Eu sou, inclusive, servidor público federal concursado em gestão social, sabe? Então a gente tem uma relativa experiência acadêmica e, ao mesmo tempo, experiência prática, sabe? Eu fui o vereador mais votado da cidade, fui vice-prefeito, fui prefeito, fui deputado. Então a gente tem, sabe, assim, alguma coisa para contribuir com o povo de Betim. Ainda nessa questão do medo que o senhor disse que tem, o senhor pretende pedir ajuda à polícia, por exemplo, pedir alguma medida protetiva contra essas pessoas? O senhor pretende nesse processo? Por enquanto não, porque eu acho que a gente tem que ir sondando, escutando, né? Mas eu acho que não é momento ainda disso, não. Fiquei muito tempo andando de carro blindado, é muito chato, é muito ruim, sabe? Então você perde o contato com o povo, contato com as pessoas. Por enquanto, não. Qual foi a última vez que o senhor conversou com a Maria do Carmo? Foi nesse encontro do dia 24, acho que 24 de setembro, 24 de outubro, que nós tivemos, estava tudo bacana, tudo legal. Mas o problema dela é que ela faz tudo por trás, sabe? Na frente sua você trata de um jeito, conversa com você, mas por trás só ela e a própria Gleide, as duas. Eu acho que essas duas pessoas estão fazendo um estrago, sabe? Na história bonita que tem o PT em Betim, no legado que tem o Lula em Betim. O Lula era para estar agora indo a Betim pela história. Ele gosta de Betim, uma cidade metalúrgica, sabe? Nós temos o que mostrar, nós fizemos várias pesquisas, estou bem nas pesquisas, em primeiro lugar nas pesquisas, e de repente, não, agora tem que trazer uma pessoa que não tem nada a ver com o PT, só para não deixar o Gerson carregar e continuar construindo a história, que não é minha, sabe? É do PT. Esses tiros que eu levei não foi em mim, os tiros foi no povo de Betim, né? Os tiros foi nessa história bonita que não quer que a cidade avance. Mas eu continuo acreditando, sabe? Eu acho que é possível a gente... E estou trabalhando para isso. Acabei de pedir, ver se eu consigo falar com o presidente Lula, para mostrar que tem caminhos, sabe? Essa briga não vai levar a lugar nenhum.
Não adianta você querer ir com um partido dividido, o PT hoje está bem dividido, a federação não existe, está o PCdoB para o outro lado, está o PV, que não é partido, não consigo fazer nem chapa de vereador, sabe? E são cada um para um canto, não existe federação. E a minha ideia, essa ida a Brasília foi muito bacana, justamente por isso, as pessoas deram o norte. Qual que é o norte? Nós temos que ampliar para o presidente Lula, para que em 2026 a gente possa fazer com que o PT e Lula ganhem as eleições em Minas Gerais. Então nós estamos nessa construção. Foi muito boa as reuniões que eu tive em Brasília, sabe? E eu acho que é nessa linha que tem que construir, sabe? Pensar para cima, pensar para frente, pensar principalmente. E o que o povo... Porque ganhar de novo a presidência é o povo de Betim que vai ganhar, sabe? É o povo do Brasil, porque e Betim é um voto importante, ou seja, Betim é um voto importante, né? Então é isso. A gente está caminhando já para o fim da entrevista, mas eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. Se o presidente Lula te pedisse hoje para compor uma chapa com o PV, no nome do Vinícius, o senhor aceitaria? Isso é uma discussão que tem que ser feita com o presidente Lula. Ele é que tem que dar... Inclusive eu estive lá, as informações que eu tenho aqui, as informações vão chegar até ele, sabe? Então, isso é uma discussão. Você fala... É uma discussão que tem que ser feita, sabe, com o presidente Lula. Jesus Lima, que foi prefeito de Betim, e que até então era o pré-candidato, né, Jesus, pelo Continuou PT. Ainda, viu? Continuou. A gente pode dizer que continua pré-candidato? Claro, essa foi a grande informação. Ou seja, essa decisão de quem vai ser candidato a prefeito vai ser no dia 15 de julho. Até o dia 15 de julho, as pessoas colocaram. Tudo pode acontecer. Entendeu? Tudo pode acontecer. Então, eu continuo como pré-candidato, vou trabalhar para isso, para que o PT tenha candidatura própria, para que o Lula tenha palanque em Betim, porque esse menino aí não é palanque para o Lula, pelo contrário, é palanque para o Bolsonaro. Então, e a história dele é essa, como é que você vai depositar toda uma história em quem sempre esteve do lado de lá, né? Então, é isso. Então, nós vamos continuar nessa toada, sabe? Eu acho que eu estou acreditando, sabe? Que vai surgir alguma coisa bacana aí para o povo de Betim ficar mais feliz. Muito obrigada, viu, Jesus? Volte sempre, o espaço aqui na FM O Tempo está sempre aberto para o senhor, viu? Legal, eu que agradeço muito esse momento, sabe? Estou feliz de estar aqui, viu? Eu também estou feliz de conversar com o senhor. Obrigada, viu? Volte sempre.